Olá, sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas a mais uma mensagem de fé e esperança. É um podcast apresentado pelos reverendos e reverendas, também por seu bispo diocesano, aqui na Diocese Anglicana de Brasília, Igreja Episcopal Anglicana do Brasil. E eu sou o reverendo Magela, moro aqui na cidade de Palmas, no Tocantins, na Missão Cristo Redentor e também aqui na coordenação da Casa a Mais. Para quem não conhece, Casa a Mais é uma casa que trabalha no autocuidado para pessoas que vivem com o vírus HIV, também não só para a pessoa, mas também com seus familiares, e também ajudando aí na testagem da população para que as pessoas que são soropositivas possam ter acesso aos seus medicamentos e dar continuidade na sua. Estava dividido, unidade ele faz. Venham todos. E hoje, mais uma vez, a gente vem trazendo mensagens de fé e esperança, sobretudo neste tempo da pandemia do Covid-19, em que a gente tem buscado, na maneira possível, fazer os nossos isolamentos. Nós estamos trazendo essa mensagem porque acreditamos que mensagens como essa possam ajudar a qualquer um, a nós mesmos, até aquela outra pessoa que a gente conhece, a refletir juntos aí a palavra de Deus e também ter uma palavra de fé e ânimo em tempos tão difíceis. Dividido, unidade ele faz. E hoje, de maneira especial, estamos aqui celebrando, estamos aqui nesse tempo de Quaresma, e hoje, quem tiver em sua casa ou puder ter uma Bíblia agora no momento, embora seja aí no celular, nós vamos refletir o livro do livro de Marcos, no capítulo 11, no versículo 15 a 19. Marcos 11, versículos de 15 a 19. Nesse versículo, meus irmãos, nesses versículos desse capítulo, juntos vamos refletir sobre esta vivência importante, esse relacionamento com Deus que produz frutos. Ouçamos juntos a leitura. Quem não tem a Bíblia, eu leio depois, grava aí, Marcos 11. Marcos 11. Crianças, e vivamos o amor, compromisso na Marcos partilha 11, versículo 15 na serviço. até o versículo 19. Jesus, nosso templo. Em nome de Cristo. Quando Jesus e os discípulos chegaram a Jerusalém, ele entrou no pátio do templo e começou a expulsar todos os que compravam e vendiam naquele lugar. Derrubou as mesas dos que trocavam dinheiro, as cadeiras dos que vendiam pombas. E não deixava ninguém atravessar o pátio do templo carregando coisas. E ele ensinava a todos assim. Nas Escrituras Sagradas está escrito que Deus disse o seguinte: a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos, mas vocês as transformaram no esconderijo de ladrões. Os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei ouviram isso e começaram a procurar um jeito de matar Jesus. Mas tinham medo dele porque o povo admirava os seus ensinamentos. De tardinha, Jesus e os discípulos saíram da cidade. Palavras do Senhor. Então temos aí a leitura no livro de Marcos, no capítulo 11, no versículo de 15 a 19. A presença de Jesus no templo. E é muito oportuna essa reflexão no dia de hoje, porque diariamente, além de sofrermos com o vírus da Covid-19, sofremos com os comércios fechados,
as nossas famílias começando a entrar em crise financeira, sem o auxílio emergencial para que possamos ter acesso a alimentos ou a mesmo as outras necessidades. E em contrapartida, vemos pessoas financeiramente equilibradas, entre elas os políticos e as políticas, que vivem aí gastando o seu dinheiro e não fazem nenhuma questão de esconder a sua condição de equilíbrio financeiro, em detrimento de nós que não estamos sem condições nenhuma para sobreviver. Mas eu quero lembrar a todos e a todas esse verdadeiro relacionamento com Deus. Porque esse capítulo ele é bem construído aí em temas dominantes. Primeiro começa com essa entrada inicial de Cristo e seu conflito com esses líderes religiosos da época e a instrução dada aos seus discípulos. E essa entrada triunfal por ocasião da festa da Páscoa, ao voltar no dia seguinte, ele amaldiçoa a essas pessoas, a essas formas, enquanto as pessoas transformam o templo como lugar de dinheiro, de troca, de arranjos. A gente não estava nesse momento lá para, a gente ouvir o que era dito, quais eram os acordos feitos, mas façamos nós de conta que estávamos presentes naquele momento. E essa chegada de Jesus no templo e essa ação dele e essa reafirmação de que a casa será chamada de casa de oração. Lá no versículo 17 diz: a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. E eu queria buscar essas observações desse versículo 17 para os nossos tempos atuais. Muitos de nós não podemos fazer muito esforço para encontrarmos líderes religiosos e políticos ávidos pelo poder, tentando nos abafar, tentando nos afastar e transformando aquele nosso momento de oração no momento de disputa pelo poder, no momento de oportunidade em esmagar, em retirar a fé e em retirar a esperança das pessoas mais pobres e mais empobrecidas ou das pessoas menos favorecidas. É evidente que eu ou você que está me ouvindo, menos favorecido, sem vez e sem voz, não conseguimos, meus irmãos, de forma nenhuma lutar contra a opressão, porque temos que lutar pela sobrevivência. E a sobrevivência não é fácil de lutar. Chegam as horas da noite, nossos corpos estão cansados, necessitando de descanso, e nem sempre conseguimos descansar. E a nossa mente, meu Deus, muito mais ainda cansada de tanto sofrimento, de tendo que fazer aquela parte técnica do trabalho e por dentro de nossas mentes tendo a preocupação instantânea em manter a nossa casa em segurança, de manter a nossa família, filhos e filhas em perfeita segurança alimentar, ou seja, tendo que comer, tendo ao menos como se manter na fome, durante esse tempo de fome. E se a gente fosse estender um pouco mais esse bate-papo, a gente poderia até inclusive lembrar não só aquelas pessoas que estão lutando pela sua fome, mas também aquelas que estão lutando para manter o seu aluguel. E aí a gente vê que é uma luta cruel e muitas das vezes invencível.
E aí a gente vê as famílias morando na sua condição de rua, sem ter aonde, sequer, ao chegar do grande trabalho, repousar a sua cabeça, repousar o seu corpo, para que, posteriormente, nem falo outro dia, horas depois, ter que novamente voltar ao trabalho. E essa proposta de pensamento que eu tenho aqui não é para ficarmos tristes e nem com a sensação de que não temos saídas. Não é isso. É a sensação de que o nosso verdadeiro relacionamento com Deus, você que não vai de forma nenhuma buscar uma luta lá fora, mas você tem uma arma muito grande que é a oração. Outros têm a arma muito grande que é conversar com o outro e com a outra, com seu amigo, com sua amiga mais próxima. O outro é colocar a responsabilidade, porque o fato, quando eu falo dessa ação que Jesus nos ensina e que está cheio de exemplos aí em nossa Bíblia. E para você que diz, não, reverendo, eu não quero saber de Bíblia, mas vamos então ver o que você faz da sua ação diariamente. É lutar para que a sua família sobreviva, então é necessário que haja o ato da fala, o ato de dizer a verdade, o ato de reafirmar o seu compromisso por um mundo mais justo e fraterno, independente da sua religião, independente do seu credo, independente daquilo que você acredita, mas que depende dos seus olhos, que ao visualizar ao seu redor, você vê os seus queridos e queridas sendo pisoteados, massacrados, com fome, com a situação de solidão e muitas das vezes com dor e sofrimento, ou porque está sendo vitimado com a Covid-19, está prestes a morrer, ou está com medo de ser contaminado, mas tem que ir para a rua. Lamentável demais ter que ter uma reflexão assim com todos e todas, mas é importante, sabemos que tem o nosso Deus maravilhoso que olha para nós com muito carinho. Ele levanta a voz através da leitura da Bíblia e nos solicita que sejamos o mais próximo com Ele no relacionamento, mas na produção de frutos e de bons frutos. Ultimamente aqui na cidade de Palmas, nós estamos vendo, visualizando os números de casos da Covid aumentando e a luta entre os políticos para que os egos, para que mantenham suas lideranças de poder e massacrem um povo. Mas Deus levanta a voz dos seus, dando coragem, dando força, dando alegria e dando a verdade. E que nós possamos olhar para aqueles que estão levantando a voz e ouvir o que ele está dizendo, ou o que ela está dizendo, e dizer, eu vou dar a mão para ajudar nessa construção de um mundo mais justo e fraterno. Ainda é tempo, sim. Não, reverendo, não tem mais tempo. Todos já estão eleitos. Não vamos desistir nunca. Vamos nos dar as mãos. Não vivemos numa ditadura ainda. Não vivemos as pessoas nos obrigando, mas nós temos vez e voz para dizer uma palavra de conforto. E aqui nós não estamos falando de voto. Nós estamos falando de sobrevivência. Nós estamos falando de vontade e de necessidade de seguir em frente diante desses desafios. E que nós, eu e você, todos nós, não aguentamos mais tanto sofrimento de nossas famílias enlutadas, daquelas que estão lutando por dias melhores e tampouco daquelas pessoas que estão só buscando poder, buscando lugar ao sol. Quando eu falo lugar ao sol, eu estou numa situação boa, não preciso que vocês olhem.
Mas Deus, o nosso Pai, em sua imensidão, olha para nós com um olhar de carinho e diz: vinde, filhos e filhas de meu Pai, e nós cantaremos um hino de paz, um hino de vitória, um hino de fé, mas dando as mãos àqueles que estão enfrentando, para aqueles e aquelas que estão enfrentando os grandes poderes, assim como Jesus, nesse versículo, nesse capítulo, enfrentou expulsando os vendilhões do templo. É essa força de nosso Deus que nos levanta, que nos resgata e que nos coloca em pé, avante para dias melhores. Peço a Deus que nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Abençoe a todos e a todas que estão nesse enfrentamento da pandemia da Covid-19, no enfrentamento das injustiças políticas nos municípios do estado do Tocantins, sobretudo aqui em Palmas, em busca, sim, de um mundo mais fraterno, um mundo mais justo e, principalmente, a palavra forte, igualitário. A todos e a todas. Fique com Jesus Cristo e que você que está aí enfermo receba a bênção da saúde. Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo, que o recupere de toda e qualquer enfermidade em nome do Senhor Jesus. Tchau, meus irmãos. Até o próximo Mensagem de Fé e Esperança. Fiquem com Deus.